Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e, pessoal, não foi fácil. Foi desafiador, cansativo, mas eu consegui. Eu terminei o meu desafio do Oscar 2023, a minha maratona, tendo visto todos os 54 filmes indicados em todas as categorias. Quem me acompanha há algum tempo sabe que todo ano me proponho a ver todos os filmes indicados ao Oscar e, felizmente, eu consegui mais uma vez. Ah, Max, mas pra que fazer isso? Bom, em primeiro lugar porque eu acho legal, apesar de cansativo, e em segundo lugar porque agora eu estou 100% preparado para comentar a cerimônia desse ano na live do Oscar do Jovem Nerd. Pois é, esse ano o Jovem Nerd decidiu fazer uma live no canal deles aqui no YouTube e eles me convidaram para eu ser um dos comentaristas da transmissão. E eu não vou estar sozinho porque eles montaram um time de vários comentaristas que tá incrível. Então já anota aí que essa live vai acontecer nesse domingo, dia 12 de março, a partir das 20 horas, no canal do YouTube do Jovem Nerd. Clica no link que tá aqui embaixo na descrição e ativa o lembrete, porque aí vocês vão poder se juntar a mim e ao pessoal do Jovem Nerd e mais um time incrível pra gente curtir o Oscar juntos. Maravilha, agora que o recado tá dado, tá na hora da gente falar sobre os 54 filmes indicados, né? Então hoje eu quis fazer um vídeo um pouco diferente. Eu não quero fazer minhas apostas nem a minha lista dos meus favoritos, não. Eu quero falar um pouquinho de todos os 54, mas eu quero também brincar com essa ideia de ranking. Então, o vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo de tier list. Se você não conhece essa proposta, calma, você já vai entender com a explicação. Vamos ali pra trás. Beleza, então galera, eu vim aqui então pro computador, essa tela que vocês estão vendo agora, e como vocês podem ver, aqui embaixo tem todos os 54 filmes indicados nesse ano em todas as categorias, e aqui em cima a gente tem as diferentes camadas divididas em elite, bom, mais ou menos, ruim e terrível. E, então, a proposta é que eu jogue cada um desses filmes em uma dessas categorias para classificar e comentar um pouquinho sobre cada um desses filmes, por que eu vou classificar eles desse jeito. Mas é aquele negócio, são muitos filmes e a gente também não tem o dia inteiro, então eu também não vou me prolongar demais em cada um dos filmes. Claro, aqueles que forem de maior destaque eu vou passar um pouco mais de tempo falando sobre eles, mas a ideia é que eu comente pelo menos um pouco sobre cada um dos 54. Beleza, então vamos começar aqui. Os filmes estão organizados em ordem alfabética e é essa ordem que a gente vai seguir aqui. Então, começando com A House Made of Splinters, que está indicado a melhor longa-metragem documentário. Ele se passa na Ucrânia, em uma região de conflito, e acompanha o dia a dia de crianças que estão num lar de cuidados, porque os pais dessas crianças estão tendo tantos problemas de drogas, ou de bebidas, ou de trauma, depressão, que não estão cuidando dessas crianças, e aí elas precisam ser realocadas para esse lugar, e a gente vai acompanhando o dia a dia delas. Eu gostei bastante, é um filme que me deixou assim com vontade de deitar no chão em posição fetal depois que acabou, mas eu não sei se eu colocaria ele na elite, eu colocaria ele na categoria de bom. O próximo filme é After Sun, e esse aqui eu já sei, ó, esse aqui vai lá em cima, elite, porque, bom, se vocês viram meu top 10 do ano passado, vocês sabem que After Sun foi um dos melhores filmes do ano passado pra mim. Eu gosto demais da forma como a Charlotte Wells, que é a roteirista e diretora, trabalhou as memórias que ela teve com o pai, e como é um filme que deixa muitos espaços vagos pra gente trazer as nossas interpretações sobre o que pode estar acontecendo na mente do pai. É um filme sobre uma menina e um pai que vão passar férias na Turquia. E, bom, é um filme muito bonito, com umas cenas que me marcam muito. A cena que toca Under Pressure, por exemplo, se você viu, você sabe do que eu tô falando. É um filme muito tocante, com uma narrativa poética que nunca cansa, que na verdade só faz a gente entrar na mente do personagem da menina, né? E entender como ela tenta reconciliar as memórias boas com as memórias ruins do pai dela. É um filme incrível, e eu acho uma injustiça After Sun não tá indicado a mais categorias, por exemplo, melhor filme. Esse filme tinha que estar na categoria principal, mas não, ele só tá indicado em uma categoria, em melhor ator, com o Paul Mescal, que é uma ótima indicação, sim, merecido, mas é um filme que merecia muito mais carinho da academia. Então, se a academia não vai dar esse carinho pra After Sun, eu vou colocar pelo menos aqui como elite. Próximo filme é o All That Breathes, Tudo Que Respira, que tem na HBO Max. Ele está indicado a longa-metragem documentário, e eu vou colocar ele como mais ou menos. Ele é interessante porque ele conta a história de irmãos na Índia que cuidam de aves que estão sofrendo com a poluição crescente em Nova Delhi, mas ao mesmo tempo não é uma história que consegue mover tanto a gente, porque os personagens principais, apesar de fazerem uma ação muito importante e o filme denunciar o problema ambiental que a gente vê lá, esses três personagens acabam não sendo tão
envolventes, assim, apesar do que eles estão fazendo ser muito nobre. E eu acho que isso segura o filme de ser um pouco mais impactante. Então, mas é uma história, sim, importante de ser contada, só que pra mim vai pra categoria de mais ou menos. Próximo filme também está indicado a melhor longa-metragem de documentário, se chama All the Beauty and the Bloodshed, e esse é provavelmente o meu favorito nessa categoria do documentário longa-metragem. Ele acompanha a trajetória de vida da fotógrafa Nan Goldin, e a gente acompanha a vida dela em 2 momentos: a juventude dela, como ela se tornou uma artista e passando por traumas familiares, e a vida dela como ativista hoje em dia contra uma grande empresa farmacêutica que ajudou a causar uma crise enorme de opioides nos Estados Unidos. E é uma história fascinante. As denúncias que ela faz são muito importantes, então o documentário parece muito relevante por conta disso, para ajudar a denunciar os problemas e os crimes que foram causados por essa grande empresa farmacêutica. E a personagem em si da Nan Goldin é muito fascinante. A gente entende também um pouco da trajetória de como ela foi influente na cena da fotografia em Nova York nos anos 70 e 80. Então, gostei bastante. É um filme que conta uma história diferente e que também, em termos de linguagem cinematográfica, alterna muito entre o documentário de denúncia e também o filme de memória intimista, usando as fotos e a narração da Nan Goldin. E eu acho que nada disso fica desconjuntado. Eu acho que tudo se complementa muito bem. Então é provavelmente o meu favorito dessa categoria do longa-metragem documentário. Vou colocar esse filme como bom. Próximo filme é An Irish Goodbye, que está indicado a melhor curta-metragem live action. Ele é da Irlanda e é basicamente uma comédia sobre 2 irmãos que estão passando pelo luto após a mãe deles morrer. Assim, comédiazinha ok, lembra um pouco em alguns momentos o The Bucket List, com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson. A melhor coisa é o ator, um dos atores principais, que tem síndrome de Down. A performance dele é muito boa e talvez seja a melhor coisa do filme, mas no geral eu acho que é uma história que não consegue alcançar todo o seu potencial dramático ainda assim. Então eu vou colocar esse aqui como mais ou menos. Próximo filme também é um curta-metragem, só que dessa vez animado. Ele se chama An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It. Algo como um avestruz me disse que o mundo é falso e eu acho que eu acredito nele. É um curta-metragem em stop motion e que me chamou a atenção porque talvez seja o primeiro curta-metragem em stop motion que eu vi que brinca muito com a metalinguagem do stop motion. Ele tenta quebrar a barreira da narrativa o tempo todo e é divertido. A técnica da animação stop motion é muito bem feita, ela acaba revelando um pouco de como o stop motion é feito, mas também nada incrível, vou colocar ele como mais ou menos. Beleza, próximo filme é um dos grandes indicados nas categorias principais, que é Nada de Novo no Front, filme alemão, que está indicado a uma penca, incluindo melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor som, um monte de categoria. É possivelmente um dos favoritos a levar o Oscar de melhor filme. E vamos lá, o que eu achei desse filme? Eu gostei do longa, eu acho que ele brilha especialmente, de fato, na hora de trazer cenas de horror, porque ele é um dos principais filmes anti-guerra, né? É uma nova versão de um livro muito famoso, antigo, e que já tinha ganhado uma versão cinematográfica nos anos 30, que também ganhou um monte de Oscar. Então é uma história muito forte de anti-guerra, e aí quando ele decide ser um filme de horror mesmo, ele impressiona muito, mas eu sinto que em outros momentos ele acaba perdendo um pouco de força dramática. Tem alguns diálogos que fazem os personagens se desenvolver melhor, mas no geral eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de impacto emocional nas cenas que não são de horror da guerra. Então eu vou colocar esse filme como bom, mas é um bom filme. Não vou colocar ele na elite, mas é um bom filme. Próximo filme, Argentina 1985, indicado a melhor filme internacional, que é baseado em eventos reais sobre um grupo de advogados que quer processar militares que foram responsáveis por atrocidades durante a ditadura militar da Argentina. Bom filme, gosto dele, me surpreende como ele especificamente deixa a gente passar muito tempo vendo os depoimentos das vítimas no tribunal e como a gente ouve e deixa os atores brilharem nesses momentos. Obviamente a performance do Ricardo Darín é sempre muito boa, mas no geral eu sinto que é um filme que, apesar de contar uma história muito importante, claro, é um filme que também não se diferencia tanto assim de outras histórias jurídicas baseadas em eventos reais que eu já vi antes, e então por conta disso ele não vai pra elite, mas é um filme que eu acho muito bom sim, então ele vai lá pra cima, mas na categoria de bom.
Agora chegamos em Avatar, O Caminho da Água, que tá concorrendo a um monte de Oscar, também incluindo o melhor filme. É um filme que eu gostei, gosto inclusive bem mais desse do que do primeiro Avatar. Eu sinto que a gente pôde finalmente sentir mais conexão com o mundo de Pandora. É um filme que muitas vezes traz um lado até meio transcendental para sua narrativa, de criar um deslumbre mesmo. E obviamente as cenas de ação, sendo um filme do James Cameron, são muito boas, mas no geral eu ainda sinto que é um filme que não me impressiona tanto quanto poderia, porque ele ainda segue algumas estruturas de história que me parecem batidas. Isso não é um problema específico. Eu acho que, inclusive, consegue ser uma história um pouco mais original, entre aspas, do que o primeiro. Mas ainda assim, não é um filme que me conquista por completo, a ponto de deixar ele na categoria de elite. Eu gosto dele e é realmente uma experiência assim, sensorial maravilhosa. Eu vou colocar Avatar como bom. Mudando de letra, agora a gente vai pra Babilônia. Aqui, ó, eu vou ser sincero, eu demorei pra ver esse aqui e eu tinha visto um monte de gente falando mal do filme, então eu tava esperando algo bem ruim, mas eu vou ser sincero, eu gostei de Babilônia. Não achei uau, maravilhoso, mas achei um bom filme. Eu gosto da forma como ele trabalha esse período de transição entre o cinema mudo e o cinema falado. Enfim, achei um filme melhor do que eu esperava. Eu gosto realmente da forma como ele traz energia, caos. Só que assim, acho que talvez quando é pra ser um filme assim, bombástico e tal, ele funciona, mas na hora de talvez ser um pouco mais emotivo e comovente, eu acho que aí ele não consegue ser tão competente assim quanto na hora de ser divertido e caótico. Eu vou colocar Babilônia como bom. Próximo filme é Bardo, que é o novo do Iñárritu, o mesmo de O Regresso, também de Birdman, entre outros. Vou ser sincero, achei o filme mais ou menos. Em filmes como Birdman, eu sinto que o Iñárritu ele tenta trazer uma profundidade intelectual que muitas vezes não parece muito sincera, e eu sinto que, pelo menos aqui, ele tenta trazer um pouco dessa profundidade intelectual e que soa mais sincero por ser um filme meio autobiográfico. E dá pra ver que ele traz algumas das inquietações dele como uma figura artística dividida entre México e Estados Unidos, e nessas horas o filme até que me convence, mas de resto, especialmente mais pro final, eu sinto que ele se perde demais no deslumbre com as imagens meio surrealistas que ele quer criar, e aí o filme só me perde. E consegue a proeza de fazer umas imagens surreais que deveriam ser muito marcantes e só ser meio entediante algumas dessas imagens. Mas quando ele quer ser um pouco mais tocante em termos da relação dele com o México e com a família dele, funciona um pouco melhor, e aí por ter esses conflitos eu coloco ele como mais ou menos. Próximo filme, Pantera Negra 2, né, o Wakanda para Sempre. Vou ser sincero, achei o filme ruim. Eu acabei nunca comentando esse vídeo no canal. Eu sinto que ele consegue trabalhar bem a ideia do luto, mas assim, o buraco de não ter o Chadwick Boseman é grande demais e eu sinto que o filme não consegue se recuperar e trazer uma força dramática tão grande quanto a gente tinha visto no primeiro filme. Lógico que as ideias de ação são legais, como as Dora Milaje mudam de status como guerreiras, eu acho isso bem legal. Obviamente, em termos visuais, de design de produção, figurino, é sempre encantador o afrofuturismo, mas não me convenceu muito, eu achei o filme meio ruinzinho. E agora que a gente chegou em Blonde, filme da Ana de Armas sobre a Marilyn Monroe, a gente tem o nosso primeiro filme que eu vou colocar na categoria de terrível. Esse filme, assim, longuíssimo, que parece não acabar nunca. Beleza, a Ana de Armas tá bem, mas é um filme que consegue trazer umas cenas, assim, que são tão abismais de ruins mesmo, assim, de tipo, eu não acredito que eles estão fazendo isso, tipo, um feto computadorizado por CGI falando e tentando criar um sentimento de culpa. É um negócio tão ridículo, e é um filme que às vezes parece muito confuso sobre qual é a abordagem estética que quer utilizar entre o preto e o branco, entre o surreal e o que não é surreal. Eu acho que o filme se perde demais e é uma sequência de cenas que estão tentando ser chocantes por serem chocantes, que não parece entender muito bem também o que quer falar sobre a Marilyn Monroe. É muito ruim, terrível, terrível. Próximo filme é Causeway, com a Jennifer Lawrence e com o Brian Tyree Henry, que está indicado ao melhor ator coadjuvante. Sinceramente, não entendi essa indicação. A atuação dele não é nada demais nesse filme. É sobre esses dois adultos que estão tentando criar uma amizade em meio a traumas familiares. Sinceramente, é um drama que tem alguns momentos bons, mas, no geral, nada demais. Vou colocar ele como mais ou menos, porque em certas cenas a gente se envolve bastante com os dois personagens, mas são momentos muito pontuais. De resto, acho que é um drama bem padrão,
que não vai mudar a minha vida, mais ou menos. O próximo filme é Close, que é o filme belga indicado a melhor filme internacional. Gostei bastante desse filme, ele conta a história de dois meninos jovens que estão tentando lidar com o desafio de ouvirem rumores sobre eles na escola, que deixam os dois muito inquietos, e a gente vê como isso afeta a relação deles. É um filme que sabe utilizar muito bem o silêncio e as coisas não ditas pelas crianças, porque criança ainda não sabe processar muito bem as suas emoções, e o filme consegue traduzir isso na sua narrativa com poucos eventos que são muito marcantes e espalhados em muitos momentos de reflexão, de autodescoberta emocional. É um filme muito bonito, é um filme muito tocante, que também sabe usar de forma muito expressiva as cores do figurino, dos cenários. Gostei bastante desse filme. Não vou chegar a colocar ele na elite da elite, mas é um filme que eu gostei bastante, sim, ele é um bom filme, com certeza. Próximo, aí sim é um dos que mais estão sendo falados, né? Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Bom, vocês talvez já saibam que eu gosto desse filme, porque eu até lancei um vídeo aqui no canal sobre por que eu acho que ele consegue fazer algo diferente com a ideia do multiverso e se diferenciar dentro dessa moda, mas assim, pra mim é um filme que eu vou colocar na categoria de bom. Eu gosto dele, mas eu sinto que ele me perde um pouco no ato final. Eu não vou dar spoilers, mas nas cenas finais tem momentos que se propõem a ser muito emocionantes, né? Muito emotivos mesmo. E eu gosto dessa ideia, mas eu sinto que ao mesmo tempo o filme fica interrompendo essa carga emocional, porque ele quer continuar insistindo nas suas piadinhas e na sua piração de multiverso. Eu acho que o filme fica tão deslumbrado com o seu senso de humor nonsense, que ele insiste nessa piada até nesse momento, e pra mim isso acaba tirando uma enorme força desse ato final de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, a ponto de realmente me irritar um pouco essa insistência no final. E então eu sinto que foi meio que um tiro no pé do próprio potencial dramático do filme, e eu acho que isso impede dele ser elite pra mim. Mas ele é um bom filme, gosto pra caramba das cenas de ação, gosto da proposta de multiverso. Michelle Yeoh, fantástica nesse filme, mas elite mesmo, eu acho que é um filme bom que poderia ter sido ainda melhor. Próximo filme é Elvis, do Baz Luhrmann, que tá indicado a um monte das categorias principais também, incluindo o melhor filme. Eu vou colocar ele como bom. Eu acho que dentro da cinebiografia musical o Baz Luhrmann consegue criar algo bacana por conta do maximalismo dele. Eu sempre uso esse termo para descrever os filmes do Baz Luhrmann, o maximalismo, né? Ele quer inundar os nossos sentidos com uma sobrecarga de imagens, de sons e de coisas ao mesmo tempo no quadro, e que combina com o Elvis, porque ele é essa figura tão gigantesca da cultura pop. Mas ainda assim é um filme que eu ainda sinto que ainda acaba sendo um pouco protocolar na sua forma de lidar com o gênero da cinebiografia musical. Consegue ser uma das melhores dos últimos anos por conta da assinatura diretorial do Baz Luhrmann e desse seu maximalismo que combina com o personagem, mas no geral ainda não me conquista por completo. Vou colocar ele na categoria de bom. Próximo filme é Império da Luz, dirigido pelo Sam Mendes e que está indicado a melhor direção de fotografia pelo Roger Deakins, que está sempre indicado, né? De fato, a fotografia do filme é belíssima, é um filme sobre uma sala de cinema nos anos 80 e sobre como você tem essa funcionária que tem certos traumas e como ela está tentando criar conexões humanas lá. É um filme que, de fato, realmente, talvez o que mais se destaca é a fotografia. De resto, é um filme nada demais, não me marcou tanto. Olivia Colman tá bem no papel dela. Pronto, a Olivia Colman também é uma das melhores coisas desse filme. A atuação dela é muito, muito boa. Mas assim, de resto, eu acho que é um filme que não vai ficar muito na minha memória nos próximos anos. Então eu vou colocar ele como mais ou menos. Próximo filme é E.O., o filme polonês indicado a melhor filme internacional, que é sobre um burro chamado E.O. A gente passa o filme inteiro acompanhando esse personagem enquanto ele vai passando pela vida de diferentes pessoas. Esse aqui eu gostei bastante, ele é uma proposta narrativa inusitada, porque é um protagonista que é um animal, que não fala, e a gente vê as diferentes facetas dele, inclusive melhor burro do Oscar 2023, porque a gente também tem um burro em Triângulo da Tristeza e também tem um em Os Banshees de Inisherin, mas dos três burros o melhor é o E.O., porque ele consegue ser encantador, ele é fofo, ele é esperto e consegue deitar a galera na porrada quando precisa. Então, é um filme assim que consegue segurar muito bem essa proposta narrativa, fazer você se envolver com esse burro, e que visualmente também me impressiona muito, especialmente no jeito que ele usa a fotografia, o jeito que ele usa a cor vermelha de forma expressiva, e você realmente se envolve demais com esse burrinho. Eu acho E.O. um filme muito bom mesmo. Vou colocar ele na categoria de bom. Próximo filme é Os Fabelmans, do Steven Spielberg, filme
semi-autobiográfico sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre como ele se apaixonou por cinema. Pra mim isso aqui, ó, não vou nem mentir, isso aqui tá lá em cima, na elite. É um dos meus filmes favoritos do Spielberg nos últimos anos. Eu acho que é um filme que consegue fazer esse negócio da homenagem ao cinema, mas é uma homenagem ao cinema vindo de um dos maiores autores do cinema de Hollywood. Então é um negócio feito por alguém que ajudou a revolucionar essa arte. Então é uma proposta muito grande, muito sincera. O jeito que o Spielberg joga um pouco da sua vida, um pouco não, muito da sua vida nesse filme, né? De forma até meio ousada, expondo algumas coisas da vida dele que talvez sejam complicadas de expor. E nunca é um filme que parece completamente autoindulgente, porque ele também está muito focado em falar sobre os pais dele, de uma forma muito bonita. Então é uma mescla de autobiografia e o encanto do cinema, mas feito por um dos maiores nomes da história do cinema, e é isso que diferencia ele de outros filmes de Oscar, que é sobre a magia do cinema. Esse aqui é especial mesmo, Os Fabelmans vai pra elite. Próximo filme é Fire of Love, que aqui no Brasil se chama Vulcões, a tragédia de Katja e Maurice Krafft. Indicado a melhor longa-metragem de documentário, gostei bastante até. Ele é sobre um casal de cientistas que eram apaixonados por vulcões, e a gente vê a história de como eles se apaixonaram entre si, como eles se apaixonaram por vulcões, e como eles eram meio loucos, assim, eles se arriscavam demais para investigar as erupções. E o mais legal do filme também é que eles usam as imagens de arquivo filmadas por eles, nos anos 70 e 80. E eles usavam uma película, então o filme tem um tratamento de cor maravilhoso, assim, que parece às vezes um filme de ficção científica europeu alternativo dos anos 70, com a granulação de um filme de película. Então visualmente é estonteante e com imagens muito absurdas de perigo de erupção. Parece às vezes coisa de efeito especial, mas é tudo real, então visualmente é muito impressionante. Gostei bastante desse filme, mas não a ponto de colocar ele na elite. Eu vou colocar ele como bom. Próximo filme, Glass Onion, que é a continuação de Entre Facas e Segredos, filme que está indicado a melhor roteiro adaptado, assinado pelo Rian Johnson, que também dirige o filme. Eu gosto dele, eu ainda gosto mais do primeiro Entre Facas e Segredos do que desse aqui. É de fato um bom roteiro, merece a indicação, especialmente pela forma como ele mescla a tradição da Agatha Christie com críticas sobre figuras que a gente viu dominarem as notícias durante a pandemia. Então é um filme que consegue modernizar o whodunit muito bem, eu falo disso em um vídeo que tá aqui no canal. Mas assim, de fato, eu acho que é coerente que essa tenha sido a única indicação do filme. Vou colocar Glass Onion como bom. Ok, agora a gente tem uma sequência aqui de curtas, então vamos passar por todos eles. A gente tem Rollout, que está indicado a melhor curta de documentário. Eu vou dizer que ele é mais ou menos. Ele tem umas imagens muito impressionantes, porque ele é sobre um cientista que estuda morsas, né? E tem umas imagens muito impressionantes de quando essas morsas se reúnem e como elas estão em perigo com o aquecimento global. Mas eu acho que talvez esses sejam os únicos momentos em que o filme brilha muito, então eu vou colocar ele como mais ou menos. O próximo curta, que também está indicado a melhor curta documentário, é How Do You Measure a Year, que é um pai que, quando a filha dele completou 2 anos, começou a entrevistar a filha todo aniversário dela com as mesmas perguntas. Então o documentário é a gente vendo essas entrevistas e vendo a menina crescendo, dos 2 anos de idade até os 18 anos. Curta fofinho, com uma personagem, a menina acabou virando uma personagem muito interessante, mas não é nada que vai mudar a vida de ninguém, vou colocar ele como mais ou menos. O próximo é Ice Merchants, que está indicado a melhor curta animado. Talvez seja o meu favorito dessa categoria. Ele conta a história de um pai e um filho que vendem gelo. É meio fantasioso, e aí a gente vê como eles descem da montanha para vender gelo na cidade. É talvez a animação que tem a técnica que mais me pareceu interessante, diferente, e a forma como ele brinca com as cores frias e quentes remete muito aos dramas dos personagens e também a ideias que o filme traz sobre aquecimento global. É com certeza o meu favorito na categoria de curta animado, eu vou colocar ele como bom. Próximo curta dessa sequência é Ivalu, que está indicado a melhor curta live action, sobre uma menina que fica muito preocupada quando a irmã dela desaparece. É um filme que traz bons momentos de tensão e que trabalha bem a relação dramática entre as irmãs, mas também não é nada demais, vou colocar como mais ou menos. E o último curta dessa sequência é Le Pupille, que está disponível no Disney Plus e que é produzido pelo Alfonso Cuarón. É um curta italiano sobre algumas meninas num convento
e como uma delas é meio rebelde. Sinceramente me surpreendeu ser um curta da Disney, porque ele tem uma estética meio modernista europeia, que eu não estava esperando de um curta da Disney, mas também é um filme que, apesar de ter uns momentos de estranheza que fazem ele ficar diferente, também é um filme que me encanta por completo e que nunca parece explorar por completo as suas ideias, especialmente suas críticas à igreja. Então, por conta disso, eu vou colocar Le Pupille como mais ou menos. Próximo filme é Living, que está indicado a melhor ator pela performance do Bill Nighy e melhor roteiro adaptado, de autoria do Kazuo Ishiguro, que é um grande romancista premiado. E esse filme é uma refilmagem de um clássico do Akira Kurosawa dos anos 50, chamado Viver, que é um filme lindíssimo, é muito bom o original. E esse aqui, o Living, é o último filme que eu vi na minha maratona. Eu gostei dele, não tanto quanto o original do Kurosawa, eu sei que é meio covardia comparar, né? Mas é interessante como esse filme se propõe a ser um pouco mais sentimental do que o filme do Kurosawa. E funcionou, isso não foi uma coisa que piorou a história, porque ainda manteve a essência dramática. A performance do Bill Nighy tá boa, mas não acho que vai ser algo digno de ganhar um Oscar. Então não é tão bom quanto o original, mas ainda assim é um filme legal que conseguiu me comover, mesmo já conhecendo a história. Eu vou colocar ele como bom. Próximo filme é Marcel, The Shell with Shoes On, que está indicado a melhor longa-metragem animado, produção da A24. Gostei do filme, ele é fofinho, mas sinceramente, especialmente dentro dessa categoria da melhor animação, não é nem de perto o meu favorito. É um filme peculiar, divertidinho, mas também não chega aos pés de outros dessa categoria. Eu vou colocar ele na categoria de bom. Próximo filme é A Senhora Harris Vai a Paris, que está indicado a melhor figurino. De fato, os figurinos desse filme são deslumbrantes, até porque a protagonista vai a Paris atrás de um vestido da Dior, e a gente vê os vestidos da Dior, então todos são roupas maravilhosas e lindas, né? E é um filme que também se passa em décadas, se não me engano, nos anos 40 ou 50. Então, também tem esse negócio de roupa de época. Fica muito bonito, mas assim, historinha legal, assim, bonitinha, mas meio água com açúcar o filme. Sinceramente, vou colocar ele na categoria de mais ou menos. Próximo filme é My Year of Dicks, que está indicado a melhor curta-metragem animado, sobre uma moça que narra as tentativas dela de perder a virgindade com diferentes caras, e aí cada história com cada cara é animado com uma técnica diferente. Faz um curta interessante visualmente, né, pelas diferentes abordagens, sem nunca perder a coesão estética, mas também não é nada que vai me impressionar super demais e marcar minha vida. Vou colocar ele como mais ou menos. Categoria de mais ou menos. O próximo é Navalny, filme indicado a melhor longa-metragem de documentário, que é a minha aposta para esse Oscar, inclusive. Eu acho que esse que vai levar melhor documentário em longa-metragem, sobre um político da Rússia que peitou o Putin e, por conta disso, foi vítima de uma tentativa de assassinato por envenenamento. E aí a gente começa a acompanhar as investigações dele para tentar comprovar que o governo do Putin teve relação com esse atentado. É uma história muito chocante e que eu gosto da forma como o filme também tenta editar o filme como se fosse uma história quase de espionagem mesmo, mas ao mesmo tempo, eu sinto que às vezes eles tentam dramatizar tanto a história para parecer uma narrativa hollywoodiana que eles acabam engrandecendo o Navalny demais, sendo que ele também não é uma figura completamente admirável, mas dá para entender porque nesse momento eles querem, a Hollywood quer criticar muito o Putin, né, por conta da guerra. Então eu acho que muito desse impacto que o filme traz por denunciar o lado obscuro do governo do Putin vai fazer com que Navalny leve o prêmio. Mas assim, esse exagero dramático acaba tirando um pouco da força do filme, na minha opinião. Eu vou colocar ele como bom. Próximo filme é o curta-metragem Night Ride, indicado a melhor curta-metragem live action, sobre uma mulher que decide meio que roubar um trem, e aí começa a ter uns episódios estranhos no trem. Sinceramente, achei ele ruim, não me impressionou em praticamente nada, então completamente não memorável, eu vou colocar ele nessa categoria. Próximo é Pinóquio, do Guillermo del Toro, que está indicado a melhor longa-metragem animado, e esse talvez seja o meu favorito nessa categoria. É o meu favorito nessa categoria, seria para ele que eu daria o Oscar. E gosto demais como é uma animação favorita, a melhor animação que não é da Disney,
do Guillermo del Toro. O Guillermo del Toro muito à vontade com essa mistura de elementos sombrios com contos de fada, é uma das coisas que ele sabe fazer de melhor, ao mesmo tempo usando um stop motion impressionante e conseguindo trazer uma releitura dessa história tão famosa com momentos dramáticos que eu, pelo menos, ainda não tinha visto em outras versões e conseguiu ser, então, a versão mais emocionante de Pinóquio que eu já vi. Pra mim, Pinóquio do Del Toro vai lá em cima, ó, Elite. E o próximo também tá indicado a melhor longa-metragem animado, que é Gato de Botas, O Último Pedido, que eu vou colocar como bom. Assim, pra mim é chocante como esse filme é muito superior ao primeiro filme do Gato de Botas. O estilo da animação é fantástico e eu gosto de como ele consegue fazer a gente se sentir nas cenas de ação, porque é muito bem coreografada as cenas de luta também. O senso de humor é muito bom, também infinitamente melhor do que o primeiro. Mas assim, não é o meu favorito na categoria de animação, mas assim, me surpreendeu demais, não tava esperando quase nada, super subestimei esse filme aqui e ele me surpreendeu muito. Vou colocar ele na categoria de bom. O próximo é RRR. Se vocês viram meu top 10 do ano passado, vocês já sabem que eu gostei bastante de RRR. Não vou me prolongar demais porque é aquele esquema, né? Cenas de ação inacreditavelmente bem dirigidas, coreografadas e que enchem a tela e os olhos com um exagero que nunca cansa. Cenas musicais muito boas também. Inclusive, o filme está indicado somente a melhor canção original com Nato Nato. Tô doido pra ver a performance dessa música ao vivo. E assim, filmaço de blockbuster, de ação, que te diverte, filme épico mesmo, de 3 horas, faz tudo direitinho, e não só direitinho, de forma excepcional. Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz de forma excepcional. Pra mim, RRR vai lá em cima em Elite. Próximo filme é Stranger at the Gate, indicado a melhor curta documentário. Ele te surpreende porque você começa achando que ele vai ser sobre uma coisa e aí depois, lá pra metade do curta, ele te revela que é outro tipo de história. E isso achei legal, mas de resto, em termos de uso da linguagem, achei o filme meio protocolar, até um pouco frio para uma história que, na verdade, tem uma âncora emocional muito grande. Então, eu vou colocar ele como mais ou menos. E agora chegou a hora de Os Banshees de Inisherin, do Martin McDonagh, indicado a um monte de categorias, incluindo o melhor filme. Me surpreendeu, gostei bastante, talvez seja o filme do McDonagh que eu mais gostei até hoje. Vou colocar ele na categoria de bom. Eu acho que ele consegue criar um drama muito singular entre seus personagens e que também reflete bastante ideias sobre a história dos conflitos que aconteceram na Irlanda e tudo isso com uma mescla muito boa de comédia e drama que o Martin McDonagh domina muito bem. Me surpreendeu. Quer saber? Não. Quer saber? Eu não vou colocar ele em bom. Eu vou colocar Os Banshees de Inisherin em Elite. Gostei realmente muito desse filme, muito mais do que eu esperava. Então Banshees de Inisherin, parabéns, você foi promovido para Elite. Agora, em compensação, o próximo, que é Tell It Like a Woman, esse vai lá embaixo. Esse filme ele não é terrível, ele é tenebroso. Ele é um filme de antologia, ou seja, uma coletânea de 7 curtas-metragens, todos eles abismais, assim. Mentira, tem um que é decente, que é o curta indiano, mas todos os outros, assim, é um negócio impressionante como são histórias que não conseguem ter nenhum senso de tensão dramática, nenhum senso de encenação coesa. É tudo extremamente entediante, cansativo, é abismal, é terrível o filme. Então como é que ele tá no Oscar? É porque ele tá indicado a melhor canção original, que foi composta pela Dionne Warwick, beleza, que é um ícone da música pop americana, mas particularmente achei a música também muito sem graça. Próximo filme é Batman, que tá indicado a algumas categorias técnicas, né? Eu gosto bastante, ele entrou no meu top 10, mas eu não sei se eu gosto dele o suficiente para colocar em Elite. Vou colocar ele na categoria de bom. É com certeza um dos melhores filmes do Batman já feitos e que conseguiu repaginar o personagem de um jeito que faz a gente se envolver ainda mais com o Bruce Wayne também. Então, e gosto muito da estética inspirada em filmes noir, mas ao mesmo tempo usando cores de forma expressiva. Enfim, já elogiei esse filme no meu top 10 do ano passado, vou colocar ele na categoria de bom. Próximo filme é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, que está indicado a melhor curta-metragem animado. Eu vou colocar ele na categoria de mais ou menos. Por quê? Porque visualmente ele é estonteante mesmo. Só que o filme é uma coxa de retalhos de frases de efeito de autoajuda impressionante.
fica muito brega, muito brega. Eu sei que o filme tem uma proposta de ser pro público infantil, mas não é porque o filme é para crianças que ele também precisa ser esse amontoado de frases tão clichês e que parecem estar lá muito mais para aparecerem posts de Instagram do que diálogos que nascem de forma mais coesa com o drama que os personagens estão vivendo, assim. Então é por conta desse conflito que eu vou colocar ele na categoria de mais ou menos. Próximo filme é Como Cuidar de um Bebê Elefante, que está indicado a melhor curta-metragem documentário da Netflix. Ele conta a história de um casal que cuida de vários bebês elefantes num santuário de proteção lá na Índia. Filme fofinho, de fato, que conta uma história legal, mas também não vai muito além disso. Eu vou colocar ele na categoria de bom. Próximo é The Flying Sailor, indicado a melhor curta-metragem animado. Sinceramente, não me impressionou tanto assim, mas também não chega a ser ruim. Ele tem uma montagem um pouco experimental, não é experimental, mas assim, não convencional e que é interessante, mas não é uma história que marca de forma alguma. E a técnica da animação em si também não é nada que me impressione demais. Vou colocar ele na categoria de mais ou menos. O próximo é O Efeito Martha Mitchell, que está indicado a melhor curta-metragem documentário. Vou colocar ele como mais ou menos, porque assim, eu gosto que ele quer contar uma história que muita gente pode não conhecer sobre uma mulher que teve um enorme impacto no caso de Watergate, e eu particularmente não conhecia essa história, mas também em termos de uso da linguagem para contar as histórias usando montagem de arquivo e tudo mais, também não é nada que me pareça muito original, muito diferente, mas assim, a história é interessante sim e que tenta fazer uma reparação histórica com uma figura que tinha sido muito injustiçada durante o caso de Watergate. Acho legal, mais ou menos. O próximo é A Menina Silenciosa, produção da Irlanda, indicada a melhor filme internacional, e é um filme falado em irlandês. Filme que me surpreendeu, muito bonito mesmo. Gosto muito da atuação da menina principal, é sobre uma menina muito quieta que é mandada pelos pais para passar o verão na casa de parentes que ela não conhece. E aí a gente vai desenvolvendo os dramas dela e desses parentes. E chega no final você tá completamente envolvido com esses três personagens. Me surpreendeu bastante e me emocionou também. Então eu vou colocar ele na categoria de bom. Ele não chega a ser bom o suficiente para estar em Elite, mas é sim um filme muito bom. Gostei bastante. Próximo é The Red Suitcase, filme indicado a melhor curta-metragem live action, sobre uma menina que passa momentos de tensão chegando na Europa. E é basicamente um curta de suspense, que também, assim, é um exercício legal de linguagem cinematográfica para construir suspense, mas também não passa muito disso. Vou deixar ele na categoria de mais ou menos. Agora vem A Fera do Mar, que está indicada a melhor longa-metragem animado, uma produção da Netflix, que eu vou colocar, sinceramente, na categoria de ruim. Eu acho que é um filme que pega uma premissa bem batida e que tenta quebrar com uma protagonista que é legal, mas eu acho que ela é muito subaproveitada ainda. E, no geral, o senso de humor eu achei completamente preguiçoso. E o design da Fera do Mar achei muito não inspirado também. Então, no geral, me pareceu um pacote ruim, assim, não me convenceu. Agora a gente chega num filme que tem dividido bastante as opiniões, que é A Baleia, do Darren Aronofsky, que tem como principal indicação o Brendan Fraser a melhor ator. E, de fato, a atuação dele tá muito boa, seria muito merecido se ele levasse o Oscar. Porém, eu vou colocar A Baleia como um filme mais ou menos, porque é um filme que tem uma história muito sensível, a direção de arte cria um mundo intimista, os personagens são complexos de um jeito que engaja a gente, o personagem principal ganha vida com muita sensibilidade com a performance do Brendan Fraser, mas ao mesmo tempo eu sinto que a direção do Aronofsky é tão sensacionalista que acaba roubando muito da sinceridade do que esse filme quer dizer. Na minha opinião, a direção do Aronofsky cria uma certa contradição na forma como o filme trata o seu próprio protagonista. Você acaba tendo duas visões que entram em conflito mesmo nessa história. Então, eu sinto que isso impede que o filme seja bom ou até elite. Então, por conta disso, eu vou colocar A Baleia como mais ou menos. Próximo filme é To Leslie, que tem a Andrea Riseborough indicada a melhor atriz. Foi um filme que pegou muita gente de surpresa essa indicação. E beleza, a atuação dela tá muito boa, mas o filme em si é ruinzinho. Ele é mais uma história de pessoa com algum tipo de vício tentando se recuperar, e isso é usado como uma oportunidade para a pessoa que faz a atuação brilhar, e ela de fato brilha, mas
no geral, não é tão diferente assim dos outros filmes sobre vício, que são meio que padrões e que parecem ser feitos para o Oscar. Então, eu vou colocar To Leslie como ruim. Agora a gente chega em Top Gun Maverick. E esse vai voando lá em cima pra Elite, porque se vocês viram meu top 10, vocês sabem que esse foi meu filme favorito de 2022. Eu acho realmente um grande espetáculo, que é um filme que conseguiu levar a produção de filme de ação para novas fronteiras e que conta uma história que realmente me engaja e além de tudo, o jeito que a ação é dirigida me faz sentir como se eu estivesse de fato voando nesses caças. Enfim, já falei bastante sobre esse filme em um vídeo só dedicado a Top Gun no ano passado. Falei de novo no meu top 10, então não vou me estender muito. Mas assim, se vocês já sabem do meu apreço por esse filme, vocês sabem que eu preciso colocar ele em Elite. Ele é maravilhoso, um dos meus favoritos do Oscar. O próximo é Triângulo da Tristeza, que é do Ruben Östlund, indicado a melhor filme, melhor roteiro original, melhor direção, só que, sinceramente, por mim, esse filme nem tava no Oscar. Achei esse filme ruim, muito ruim mesmo. Vou colocar ele na categoria aqui de ruim logo. Eu gosto do fato dele querer trazer críticas e sátiras à elite capitalista, mas o jeito que o Ruben Östlund pega essas ideias e transforma em filme faz isso deixar de parecer inteligente, deixa de parecer uma sátira inteligente e vira só um filme que é cansativo, entediante e irritante, sabe? Ele consegue essa proeza. Então, realmente é um filme que pra mim é só ruim, nem devia estar no Oscar. O próximo é Tar, que tá indicado a um monte de categoria, incluindo melhor filme, melhor atriz, especialmente com a Cate Blanchett. Eu acho que esse seria o meu voto pra melhor atriz. Vou colocar Tar lá em cima. Elite, porque se vocês viram o meu vídeo só dedicado a esse filme, vocês sabem que é uma obra que consegue amarrar todo o seu uso da linguagem cinematográfica para trazer um senso de autenticidade muito grande para essa história, com uma performance muito boa da Cate Blanchett e que também consegue enganar a gente de um jeito que cria encanto pela personagem e depois faz uma reviravolta e mostra como essa personagem na verdade tem muito mais a esconder e um lado muito mais assustador, né? É um filme que também trabalha de forma muito inteligente algumas questões muito contemporâneas sobre escândalos, sobre problemas relacionados a celebridades, sobre dinâmicas de poder na indústria do entretenimento e das artes. É um filmaço, gostei demais e Tar pra mim vai lá em cima na Elite. O próximo é Red, Crescer é uma Fera, animação da Pixar, indicado a melhor longa-metragem animado. Olha, eu não tava esperando muita coisa desse filme, mas eu confesso que ele me conquistou muito. Gostei demais, vou colocar ele lá em cima em Elite, viu? Lógico, sendo um filme da Pixar, é de se esperar que ele consiga ter um nível de sensibilidade muito grande, mas eu acho que a forma como ele trabalha o sentimentalismo com ideias sobre descendência de imigrantes, a experiência imigrante, a adolescência, especialmente a adolescência de meninas, eu acho que isso tudo se amarra para criar uma história de fantasia belíssima e que me comoveu profundamente, então eu vou colocar Red lá em cima na Elite. E assim chegamos ao último filme, que é Entre Mulheres, que está indicado, entre outras categorias, a melhor filme. Foi um dos últimos filmes que eu vi na minha maratona e eu vou colocar ele como mais ou menos, porque o que eu acho interessante é que o filme abre dizendo que ele é uma fantasia e aí você vê que ele não é tão fantasioso assim. Mas aí você vê quais são as críticas que ele quer fazer ao patriarcado, especialmente o patriarcado cristão, e aí você vê quais são os desenvolvimentos dessa história que de fato parecem um pouco fantasiosos. E então ele usa essa ideia de uma semi-fantasia para potencializar a sua crítica e trazer o seu lado feminista, e eu gosto de como as relações entre as mulheres se estabelecem, mas em termos de encenação, eu acho um filme ainda um pouco inspirado na sua fotografia, por exemplo, na construção dos planos. Então, assim, eu acho que é um filme que tem um coração pulsante bem forte, mas que no restante da sua execução, do uso da linguagem e da encenação, acaba também tropeçando um pouco, e isso impede que ele suba pra mim nas categorias de bom ou até mesmo elite. Eu vou colocar Entre Mulheres no mais ou menos.
Então agora que tá todo mundo classificado, vamos recapitular os extremos, né? Lá embaixo, no terrível, a gente tem Blonde e Dead Like a Woman, são os piores dos piores do Oscar. E lá em cima, a gente tem então os meus favoritos. Agora vocês sabem quais são os meus filmes favoritos do Oscar 2023 com a Elite. São Aftersun, Fabelmans, Pinóquio, RRR, Os Banshees de Inisherin, Top Gun Maverick, Tar e Red, Crescer é uma Fera. Ah, mas Max, e na categoria de melhor filme, pra quem você daria o Oscar? Eu fico muito dividido entre dois, entre Top Gun Maverick e Tar. Esses são os dois filmes que eu mais gostei dentro da categoria de melhor filme, então se qualquer um deles levar melhor filme, eu tô o mais satisfeito possível. Então pronto, tá aí o desafio não só de ter visto todos os filmes, mas também de ter ranqueado os 54 filmes indicados ao Oscar desse ano. E sim, por mais que tenha sido cansativo, eu me diverti bastante, especialmente por ter conhecido alguns filmes nessa maratona que eu ainda não tinha visto e que me surpreenderam bastante. Lógico que teve um certo desgosto com alguns filmes que foram tenebrosos, mas até pra falar mal deles depois é legal a gente fazer um vídeo desses. E lembrando que se vocês querem ajudar a gente a manter o canal no ar, vocês têm algumas opções. Vocês podem, por exemplo, usar o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo, que é tipo uma gorjeta para esse vídeo, ou então vocês podem entrar na nossa campanha do Apoia-se e ajudar a gente todos os meses. E os nossos apoiadores ainda ganham acesso a conteúdos exclusivos, como recomendação de filme, grupo fechado, lives exclusivas e também o Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos. O link da nossa campanha do Apoia-se também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E eu espero vocês na nossa live do Oscar no Jovem Nerd, viu? Um abraço, boa maratona de Oscar e a gente se vê nesse domingo. Tchau, tchau!